Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Esse é o nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Título da aula de hoje, lição de número 9, Vivendo o Fervor Espiritual. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Atos, capítulo 4, versículos 7 e 9. Cheios do Espírito para testemunhar de Jesus. Atos 4, 31. Cheio do Espírito como resultado da oração. E Atos 7, 55. Cheio do Espírito como indicador de vida na plenitude do Espírito. E Atos 13, 52. A alegria é um sinal de vida cheia do Espírito Santo. E Gálatas 5, 16, 18. Viver o fervor espiritual é o mesmo que andar no Espírito. E Colossenses 3, 16. Característica de quem vive a plenitude do Espírito. Textual baseado em Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A verdade prática diz-nos assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Nosso texto de base para a aula de hoje é Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 20, que nos diz assim a palavra de Deus: portanto, vedes prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio deveis andar, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a recomendação de Paulo é: sedes cheio do Espírito Santo. Não embriagueis no vinho em que há contenda, porque o pecado do álcool é a embriaguez. Quando a pessoa se embriaga, ela perde a razão, ela perde a direção, ela perde o sentido de todas as suas ações. Por isso a Bíblia recomenda: não embriagueis, no vinho em que há contenda. A frieza espiritual, ela paralisa as pessoas. Ela revela-se na ausência da observância de disciplinas devocionais, comum a todo cristão. Quando não há mais o desejo de separar tempo para oração e meditação nas sagradas Escrituras, não se pratica então mais o jejum, não há mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais. Tudo isso se apresenta como um ciclo débil, que envolve a vida das pessoas até que elas possam racionalizar e pensar que tudo isto é pecado. Uma vez que a vida espiritual perdeu sua vivacidade, a vida moral tende a sofrer consequências degenerativas. Esse processo se inicia com a degeneração das relações familiares e sociais. Efésios 5, 15, 17, 22 e 33 e 6, 1, 5. Não há mais vigilância com a vida espiritual. Efésios 6, 10 ao 20. A lógica espiritual é muito simples. Se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus.
Se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização pelas coisas carnais. Ou seja, quando alguém é cheio do Espírito Santo, ela deseja as coisas de Deus. Mas quando ela é carnal, ela está dominada pelo pecado, pela carne, pelo mundo, pelo diabo. Introdução da aula de hoje. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal agora. Tópico 1. A importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então, Deus sempre falou com o seu povo, através da palavra e através da oração. Devoção. A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como nosso apreço pela oração. Mateus 26:41. O amor pela palavra, Salmo 119, verso 97. E o apego ao jejum, leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja, desde o princípio. Tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação e de humildade, prudência e sabedoria. Versículo 15 do texto a qual lemos. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição, de aparência de piedade ou até mesmo de ser cheio do Espírito Santo. A oração e a palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus para se comunicar com Ele e para buscar a sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar. Lucas 3:21, 6:12. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua. 1 Tessalonicenses 5:17. Orais sem cessar. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. 2 Timóteo 3:15, Salmo 119, verso 100. Ou viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente dos nécios. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Versículo 15. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas a que o apóstolo Paulo usa nessa passagem só aparece aqui, e é asópios, tolo, sem juízo. Paulo está constatando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo aperião, nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões e atitudes, e não focar as aparentes vantagens, como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser ter o mesmo padrão do mundo. Romanos 12:1 diz: não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, remindo o tempo. Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos, tempo no sentido de ocasião, oportunidade, Hebreus 11:15. Essas duas coisas são especialidades dos crentes, que cheio do Espírito Santo relutam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Colossenses 4:5. Até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Mas hoje, creio eu, pastor Paulo Delagnese, ser mais mau, pois o pecado, a impureza, a droga, o crime, o homossexualismo, o lesbianismo está desenfreado e até mesmo dentro da igreja, aonde alguns crentes distorcem a palavra de Deus para dizer que isto é normal. Mas Deus está nos mostrando que Jesus vem buscar a sua igreja. E por isso, mais do que antes, eu volto a dizer, é momento de remir o tempo, é de ficarmos atentos, é de abrirmos os nossos olhos. Tópico 2. A importância de manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheio do Espírito Santo do Pentecoste de Atos 2:4. Não. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas uma manifestação do Espírito Santo para falarmos em língua. Ser cheio do Espírito Santo é vivermos a nossa vida continuamente com a presença do Espírito Santo nela. E não vos embriagueis com o vinho, versículo 18. Essa frase é como a Septuaginta traduz. Não olheis para o vinho. Provérbios 23:31. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. 1 Coríntios 6:10. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos, que resultam sempre em desgraça. Então, é essa a questão quando a Bíblia diz: não vos embriagueis no vinho que há contenda. Mas a proibição aqui é para não embriagar, tá? Isso tem que ficar bem claro. Mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito, Atos 4:8, 13:9. A oração do Espírito na vida cristã não é estática, nele somos renovados no nosso dia a dia. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias. Isso vem desde o Pentecoste. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecoste, João 20:22, e já eram salvos, Lucas 10:20. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo ou não batizados no Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16, Gálatas 3:2-5. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. Não confundir com o batismo no Espírito Santo, como já dissemos e voltamos a reafirmar. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheio do Espírito Santo, diz respeito ao batismo, o Espírito, Atos 2:4, 9 e 17, mas não é o caso de Efésios 5:18. Batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto.
Observe a frase então: Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, Atos 4:8, ora, foi batizado no dia de Pentecostes. Logo a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, Atos 13:9, fala de alguém já batizado no Espírito Santo, Atos 9:17-18, e é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Então aí está a classificação do que é batismo no Espírito Santo e do que é ser cheio do Espírito Santo. Subsídio teológico. Para ampliar a percepção da oposição entre ser cheio do Espírito e embriagados de vinho, ser cheio do Espírito, do capítulo 5, 18 ao 21, toda essa seção, 4, 17, 5, 21, contém uma série de contrastes, começando com antes e depois, contrapondo os gentios que convertidos vieram a conhecer a Cristo. Outro contraste ocorre novamente em 5,18, embriaguez versus plenitude espiritual. A embriaguez é uma obra das trevas e consequência da natureza pecaminosa. Não é uma doença que melhor responde por essa aparência aqui. Os tempos dos dois imperativos em 5,18 indica a seguinte mensagem: nunca façam assim, referindo-se à tolerância para com a embriaguez, e sempre façam assim, em relação a encher-se do Espírito Santo. Golder Freire, na página 721, observa que o verdadeiro significado do segundo imperativo não é usual. Paulo não diz sejais cheio do Espírito, genitivo, como se alguém estivesse cheio do Espírito da mesma forma que outro estivesse cheio de vinho. Mas enchei-vos do Espírito com fazem estar totalmente cheio da presença do Espírito ou da plenitude concedida pelo Espírito Santo. Essa é a grande diferença na fala de Paulo. Tópico 3. Vigilantes contra a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito. Atos 6:3. Como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão a Deus. Logo que você olha essas 3 características em alguém, você já sabe que ele é cheio do Espírito Santo. Testemunho transbordante. Em um sinal evidente, os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus. Além da função de instruir a igreja, os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acredita está inspirado na vida dos personagens bíblicos e nas promessas divinas. Os salmos são o saltério de Israel, o livro de salmos aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje, no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Por exemplo, Filipenses 2:5-11 é um bom exemplo. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Dai graça em tudo. Isso é o que precisamos aprender. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Ser cheio do Espírito Santo nos leva a uma vida alegre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 5:20. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento, Mateus 28:19,
1 Coríntios 12, 4, 6, 2 Coríntios 13, 13, Efésios 4, 4, 6, 1 e Pedro 1, 2, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho, e a passagem que estamos analisando é uma delas, do versículo 18, 20, ou seja, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando junto pela vida do homem e da mulher de Deus. Sujeição, quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas. 1 Pedro 2,13, aos seus superiores hierárquicos. 1 Pedro 2,18, essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. 1 Pedro 5,5, sujeitai em Cristo, né? Não é ser capacho daqueles aproveitadores, né, que entram na igreja para aproveitar das pessoas. Precisamos abrir um parente, que infelizmente há muitos que usa, né, da má índole para enganar aqueles que são mais simples. Subsídio à vida cristã, mas ousa a terceira marca do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Creio que a melhor prova de alguém estar cheio do Espírito é o quebrantamento e a humildade. Eles não são opção, são pontos que tornam fácil sujeitarmos uns aos outros, irmãos. Em meu ministério de ensino encontro uma grande diferença nas pessoas. Quando você leva a palavra de Deus a certas pessoas, elas ficam ofendidas. Outras dizem, não concordo com você. E muitas não se deixam ensinar. Mas quando estão cheios do Espírito Santo, mesmo também estarão dispostos a aprender. Você pode falar em muitas línguas, mas se não tem o Espírito pronto para aprender, eu pergunto que tipo de Espírito você tem. É uma realidade. Os professores não são perfeitos, não somos mesmo, em seus ensinos. Às vezes temos falhas, às vezes erramos. Você pode ter o direito de questionar o que dizem e discordar, mas com modéstia, com sabedoria. Mas se você tem o Espírito de Deus, irá questioná-lo com mansidão, num tom fraterno. Em vez de ficar ofendido e sair zangado, você chegará até o professor com um espírito dócil e cortês e dirá, talvez eu não tenha entendido muito bem o Senhor, ou não tenha captado o sentido. Como é maravilhoso esse espírito de sugestão de uns para com os outros no temor de Deus, né? Então a gente tem que ser humilde, né, na hora de falar, mesmo quando estamos certos, mesmo quando sabemos que estamos certos. Não podemos ser orgulhosos, arrogantes, não podemos achar que sabemos mais do que o outro, porque se agirmos assim, não temos o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Amém? Conclusão. O significado de encher-vos do Espírito e ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo, isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Ou seja, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é o que ele é em qualquer lugar. Na igreja, na família, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, junto com os amigos, na igreja, perto do pastor, longe do pastor, perto da sua esposa, do seu esposo ou dos seus filhos. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele se comporta não para agradar os outros, não porque o pastor está perto ou a sua esposa ou vice-versa, não. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele se comporta
porque ele sabe que a presença do Espírito Santo vale mais na vida dele do que qualquer aventura. Essa é a grande verdade e a grande diferença de quem é cheio do Espírito Santo e quem é cheio da carne. Amém? Que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu volto a convidar você a se inscrever. Nos ajude a receber este link. Clique para se inscrever, toque o sininho, dê o link, deixe um comentário, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos em Cristo Jesus, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?